comecei a tocar violão, mais ou menos com 12 ou 13 anos. Em seguida, toquei um pouco de guitarra elétrica e só posteriormente que eu vim adquirir um instrumento, que é esse violão, que é um violão de 7 cordas, né? É um violão um pouquinho diferente do tradicional. E logo em seguida, depois da guitarra, eu me apaixonei pelo violão erudito, toquei durante um tempo, mas quando eu adquiri o violão de 7 cordas, comecei a tocar muito choro. E formei alguns grupos de choro com músicos locais de Brasília. Então, eu vivi muito intensamente essa vida musical chorística, digamos, aqui em Brasília. Sou brasiliense. E quando eu descobri violão de 7 cordas foi por meio do Rafael Rabelo, pelas gravações que ele fazia, sobretudo as gravações da década de 90, quando ele já fazia gravações como solista. E em seguida que eu fui me interessar mesmo pelo choro tradicional, que vem desde Tutti, enfim, Pixinguinha, passando por Dino 7 cordas. Brasília é uma cidade muito rica de músicos, de professores, né? E a minha formação musical, ela está baseada sobretudo na escola de música, mas não no curso regular, mas sim no curso de verão da escola de música. Durante o curso, desde 2000 até 2007, eu estudei com muitos músicos, arranjadores, Ian Guest, Vitor Santos, violão Paulo Beninati, Júlio Ribeiro, que é brasiliense, está nos Estados Unidos, uma pessoa que ele estimulou muito a comunidade violonística aqui de Brasília, inclusive. E o Mário Lhoa, também é da UFBA, Federal da Bahia. Eu tive contato com muito bons músicos e era algo muito curioso, porque eu me dedicava durante o mês de janeiro e passava o inverno todo, digamos, o ano inteiro, estudando sozinho. Sempre buscava alguns cursos pontuais, né? Essa foi a minha grande formação. E eu fazia matérias na UNB também, logo depois, mas embora eu não tivesse cursado, eu fiz inclusive prova, mas acabei entrando para o mestrado. Tinha feito outro curso de graduação, fiz Ciências Contábeis e fiz um mestrado em Música
E estudei e fiz um trabalho musicológico, inclusive sobre o choro brasileiro, fiz transcrições. E essa foi basicamente minha trajetória aqui nessa cidade, que é minha cidade natal, Brasília.
Esse instrumento, o violão de 7 cordas, é um instrumento de possíveis origens russas. Napoleão Coste, da França, inclusive, já usava esse instrumento para suas composições. No Brasil é bem posterior. A gente tem os primeiros registros na década de 20 para 30 no Brasil, que realmente esse instrumento ficou estabelecido no Brasil como outra maneira de tocar. Inclusive o Tutti, o China, né? O China, que era o irmão do Pixinguinha, o Tutti, brasileiro, que instituíram, os dois responsáveis por instituírem esse instrumento no choro brasileiro. Mas esse instrumento é muito mais antigo. Na Rússia se toca o violão de 7 cordas, na Nova Zelândia se toca. Então, esse instrumento não é de choro especificamente. Algumas pessoas, quando falam em violão de 7 cordas, pensam em choro. Muito embora eu goste muito de choro e toque choro também. Tive meus grupos de choro, escutei muito Dino, gosto de estudar os acompanhamentos de choro, mas o violão de 7 cordas não é somente o choro, que é às vezes um engano, né? Porque no Brasil nós conhecemos o violão de 7 cordas geralmente em rodas de choro. E se muda um pouquinho a configuração do instrumento, a sétima corda ela tem um material diferente, geralmente se coloca a corda de cello, a terceira coloca a corda de aço, enfim, é um instrumento mesclado, inclusive foi uma proposição do próprio Dino 7 cordas, fazer essa nova ordem. Já o violão de 7 cordas todo de nylon foi uma inovação na década de 80, do violonista Luiz Otávio Braga, que é professor da Unirio. Ele que criou, que propôs essa ideia, o Rafael Rabelo gostou muito e começou a usar. E aí o Rafael Rabelo gravou todos os tons com violão de 7 cordas de nylon, todo de nylon, né? Que já é uma proposição bem mais recente. Então a história desse instrumento, de fato, um instrumento todo com as ordens de nylon, é um instrumento novo, muito novo. Então tem toda uma história para ser construída ainda.
A partir de 2006, eu comecei a me projetar fora daqui, não somente fora de Brasília, mas fora do Brasil. E a grande saída foi tocar no Peru. Foi até convite do cônsul, e que em Brasília havia estado um violonista peruano com quem eu compartilhei o palco da escola de música. E nós nos tornamos amigos. O nome dele é Denis Bernat. E então eu fiquei muito amigo do Denis. E logo nesse mesmo ano, de 2006, eu viajei para Lima, capital, Peru, e em seguida Cusco, onde eu consegui ministrar vários cursos sobre música brasileira, violão de 7 cordas, harmonia, que eu já estava estudando há muito tempo e já fazendo muitos arranjos e composições. Mas no momento eu estava muito vinculado à música brasileira ainda. E a partir de 2006, com essa viagem ao Peru, Equador, aí no ano seguinte viajei de novo ao Equador, a convite da Embaixada Brasileira em Quito, no Instituto Brasileiro Equatoriano de Cultura, IBEC, e aí a carreira internacional começou a andar, sendo convidado para vários eventos, festivais. Tem um trabalho também com o Jorge Cardoso, que é um grande bandolinista de Fortaleza, que morou aqui em Brasília durante muito tempo. E com ele eu viajei também para a Espanha, no ano que eu viajei também para a Alemanha. E aí a carreira começou a andar, né? Começou a fluir a partir desse primeiro contato com os músicos peruanos.
Em 2006, quando eu viajei para o Peru, eu realmente conheci um mundo musical novo. E esse mundo musical me foi apresentado pela Escola Nacional Superior de Folclore. Chama-se Escola Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, que é o nome de um grande folclorista peruano, educador. E a partir desse contexto, eu comecei a escutar música andina também. E comecei a reparar que a música peruana não se resumia somente à música andina, e sim à música costenha do norte do Peru, que não tem nada a ver com a música da serra, né? A música que a gente costuma conhecer com sanfonha, né? E que é também muito linda, por sinal. E, de fato, eu não conhecia muitas dessas obras. Muitas dessas obras não estão escritas. As obras, parte delas foram escritas, estão sendo veiculadas agora. E nos conservatórios, escolas de música, partitura, nós temos contato, em geral, com partituras que foram editadas por grandes editores. E, geralmente, é de música que nós já conhecemos aqui no próprio Brasil. É a música do Antônio Lauro, Astor Piazzolla, são obras mais de compositores mais conhecidos. No entanto, a gente não tem muito conhecimento desse interior, digamos, da América Latina, do interior do Peru, interior da Argentina, e foi a partir dessas viagens que eu comecei a ter contato com a fonte.
houve um determinado momento da minha vida, em 2006, que eu estava muito apaixonado pela música espanhola. Não a música espanhola clássica, que hoje eu gosto muito, inclusive, mas a música flamenca. Eu cheguei a estudar um pouquinho. E só que eu descobri que o que eu estava buscando, de fato, quanto à identidade musical, estava muito mais próximo do que eu imaginava. E estava aqui na América Latina. E quando eu tive esse contato com a música peruana, argentina, sobretudo a música desses dois países, eu fiquei completamente deslumbrado. Então comecei a tocar muitas músicas, que para você, é óbvio, né? Para você conseguir tocar uma música, você tem que tocar várias obras, vários gêneros, conhecer os compositores. E depois de absorver um pouquinho esse universo musical, que para mim, a partir de 2006 era, de certa forma, um ambiente muito novo, eu comecei a compor nesse estilo. Então eu compus um valse com aire de marineira, ou seja, uma valsa com ar de marineira, que é um gênero proveniente do norte do Peru, e eu acompanho tango, ou seja, a música latino-americana de uma forma geral, valsa, marineira, com algumas influências de tondeiro, que é um gênero também típico do Peru, e chacareira, escondido, enfim. Quando escutei pela primeira vez as músicas provenientes do norte de alguns países, sobretudo Argentina e Peru, eu percebi que havia muito chasquido, rasgueo. Chasquido é como o estalo, o que significa? Esse tipo de golpe que você utiliza. Ou seja, se tocar uma chacareira, essa é a ideia. E
E às vezes você consegue agregar também algumas coisas da própria música espanhola, que tipo de técnica que se utiliza. Que, enfim, quando a gente estuda um pouco de flamenco, né? Ou seja, é toda essa linguagem de trabalho de mão direita, com rasgueios, um pouco de ala de sapua também. Essa ideia do polegar para baixo e para cima ao mesmo tempo. Esse tipo de técnica eu gosto de utilizar em algumas obras minhas também. E curiosamente o Rafael já sabia muito disso, né? O Rafael Rabelo, ele pegou um pouquinho, ele era muito amigo do Paco de Lucia, então ele agregou. Já o Rafael na década de 80 havia feito alguns arranjos nos quais é possível notar um pouquinho de música espanhola nas suas interpretações.
Até hoje tem violonistas eruditos, violonistas flamencos, de grande projeção, que são brasileiros. Tem essa tendência, as pessoas pensam que no Brasil só se produz violonista que toca música brasileira, mas é uma mera... é um ledo engano. A gente tem grandes violonistas eruditos, de grande renome, de projeção internacional. A gente tem violonistas flamencos, brasileiros, de grande potencial, que moram na Espanha. E de música brasileira, obviamente, né? E o que eu tento fazer hoje é um pouco dessa pesquisa etnomusicológica, de certa forma, em alguns países latino-americanos. Eu adoro isso, buscar essa cultura local e tentar absorver ao máximo e trazer essa linguagem para dentro das minhas próprias composições. E é um universo muito rico e que faz, no fundo, aproximar mais ainda os países latino-americanos e o Brasil, porque é uma confusão política muito interessante. Você fala, eu vou tocar música latino-americana e brasileira. É como se você dissesse, eu vou convidar minha família e minha mãe também. Ou seja, não faz sentido algum você excluir ou então enfatizar a mesma coisa. Mas, infelizmente, é o que acontece na América Latina. É como se nós fôssemos um continente separado, algo separado que se distancia dos nossos irmãos latinos. E eu acredito que pela música é possível unir um pouquinho, conhecer mais a literatura latino-americana de uma maneira geral, a música latino-americana, e quem sabe a gente no futuro, no século XXI, nós consigamos orientar, ou visar um ponto educacional, cultural, interessante, né, que a gente pudesse melhorar a situação atual.